Olá, pessoal! Eu sou a doutora Daniela Varela e nós estamos em mais um episódio do podcast em Hoff. Está disponível no YouTube, no Spotify e se você ainda não é membro do nosso canal, olha, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos para você ficar mais inteirado aí das atualidades, da estética facial, corporal. Sempre tem coisa interessante aqui, né, Thay? É isso aí. E hoje, gente, a gente está com um convidado muito, muito especial, que faz parte da minha formação e eu, como professora, respeito, admiro e honro muito os meus professores. E a gente está aqui com uma pessoa que não é só professor, mas também ele é blogueiro. Tem um canal no YouTube de 187 mil inscritos. Ele é médico, cirurgião geral e dermatologista. Vai falar pra gente não só da dermatologia, mas também da atuação dele na rede social, no YouTube, que é uma coisa que a gente gosta muito de saber, né? Dr. Leonardo de Deus Melo, muito obrigada por ter aceitado. Pessoal, eu que agradeço. Que isso, eu que agradeço. A Dani, a Thay. Tenho um prazer enorme de ter tido a Thay como ex-aluna, mas hoje labutando aí pela educação continuada, né, Thay, junto com a Dani. Acho que é importantíssimo a gente usar desses espaços virtuais para informar, esclarecer, sobretudo nesse nosso mundo da cosmetria, que é um mundo de muitos achismos, de muitos modismos. Muitos preconceitos. É mais ou menos essa a motivação do canal que vocês estavam falando. Sim. Mas, enfim, estou a postos. Muito grato, muito feliz pela participação e tomara que a gente tenha uma conversa produtiva, frutífera para quem nos assiste ou nos vê. Com certeza. E, doutor, conta pra gente como foi seu caminho até aqui. Conta um pouquinho da medicina. Vamos lá. Com 10 anos de idade, eu vendo um Globo Repórter do professor Ivo Pitangui andando na ilha dele, eu decidi que eu queria ser cirurgião plástico. Na verdade, era uma criança escolhendo uma profissão. Querendo uma ilha. Querendo uma ilha, querendo bem uma ilha, viu? Aliás, esse é o ponto, na verdade. E assim, e falo isso numa boa, sem nenhuma vergonha, não. Aquelas motivações de criança Sim. Quero ser rico, rico como? Queria ser rico como o Pitangui. E aí eu decidi, naquela idade, que eu queria ser cirurgião plástico e, de verdade, desde os 10 anos, eu reconheço que eu sempre estudei para ser médico porque eu precisava ir atrás da ilha. Claro que o caminhar não foi bem assim, e aí eu fiz medicina na Universidade Federal Fluminense, fiz UF aqui no Rio, acho que a Thay também fez UF. Fiz UF. Depois da UF, eu fiz residência médica de cirurgia geral, porque eu estava atrás do caminho da ilha, né? Até que chega em meados ali da cirurgia geral e eu começo a descobrir que não era bem aquilo. Não era bem assim. E aí, hoje eu consigo entender que aquele garoto de 10 anos não tinha a menor maturidade para entender como é que era a vida, de fato, de uma cirurgia complexa, de 4 a 5 horas em pé, de você ir comendo pelas beiradas, porque a carreira cirúrgica é uma carreira muito árdua, né? E eu, como primeiro médico da família, claro que isso é uma dificuldade a mais, mas o fato é que eu fui entendendo que aquele time de enfermaria, aquele time de centro cirúrgico, não era muito o que eu imaginava. Cheguei a fazer prova para cirurgia plástica por 2 anos e não acontecia. E aí você começa a pensar, é para ser mesmo? Porque até agora tudo foi. Né? A medicina foi, a cirurgia geral foi, e a plástica não está acontecendo. Eu, felizmente, assim, muito de boa. Naquela época, a gente está falando de 2004, eu me formo em 2005, eu já entro para a residência. Estava uma bombação danada de pós-graduações de lato sensu de medicina estética, que é um curso que hoje em dia eu acho que nem tem como pós-graduação mais, porque o Conselho Federal de Medicina acabou não reconhecendo como especialidade, como a gente tem como especialidade em vários outros países do mundo. Não sei se por força das sociedades também, mas o fato é que eu fiz a pós de lato sensu de medicina estética e pronto, me encontrei. Porque era aquilo que eu queria fazer, algo de estética. Eu acho que quando eu peguei o Pitangui como referência, não me imaginava fazendo uma reconstrutora. Talvez eu devia estar também na minha fantasia alimentando a ideia de um procedimento estético. E aí eu conheci toxina botulínica, preenchimento e fios naquela época não, a gente não falava muito disso. Mas as tecnologias de um modo... O que se apresentava lá em 2008, 2009. E aí, beleza, eu fiquei felicíssimo como um pós-graduado em medicina estética.
Até que em 2018, com o consultório indo bem, com aquela coisa de que a gente que tem consultório sabe, né, dos primeiros anos difíceis e que a gente vai conquistando, felizmente, com os anos, eu me deparo com um mercado um pouco mais cerceado, porque havia um momento ali em que eu não sei se por força, de novo, das sociedades de dermato, de cirurgia plástica, no meu caso, que só tinha pós-medicina estética, eu quis fazer um curso de um colega dermato da sociedade que tinha acabado de publicar uma técnica que nada mais era do que a colocação de um volume específico de ácido hialurônico num dado sítio da face. Eu queria ver aquilo de perto. Eu me lembro que era assim, de um custo alto para uma tarde de sábado. Padrão, né? Padrão, glamourizado, né, da cosmetria. E aí a minha secretária veio com uma notícia assim, doutor, o senhor não vai poder, porque tem que ser dermato ou cirurgião plástico. E aí foi quando eu falei, não, calma aí. Como não sou dos que nada e morre na praia, vou ter que ir para uma sala de aula. E aí foi quando eu, então, procurei uma pós-graduação, pós essa, que depois muda de nome, e é onde eu estou professor. Sim. Porque no ano em que eu me formo, logo em seguida eu sou convidado para ser professor, porque eu já tinha uma bagagem de estética, eles já sabiam bem disso. Eu não abracei a dermatologia clínica, muito embora eu tenha que ter estudado tudo de novo. Então, eu estudei todas as perebinhas que um dermato precisa estudar, mas o meu foco era a cosmetria. Assim, tive a felicidade de alguns professores reconhecerem que eu já tinha conhecimento para compor o quadro de professores, até porque, e aí a Thay pegou esse momento já, o currículo tinha sido revisado por essa empresa nova que queria dar um olhar mais comercial para o currículo. E porque na minha época, por exemplo, nós éramos pós-graduados de dermato que saíamos com a família inteira, né? Porque vem a tia, vem a mãe. Mas e o meu botox? Mas você não faz dermato? Eu disse, não, mas eu só estou estudando pereba. Com a Thay, a instituição já tinha revisado o currículo e aí a gente tinha entrado ali com mais ou menos 40% do cronograma de dermatologia estética, que é igual à medicina estética, que é igual à cosmetria, acho que é só uma questão de nomenclatura. E aí foi quando a gente se conheceu, né, nessas circunstâncias da Thay batalhando cursos complementares, sempre sentada na primeira fileira, né, Thay? Aluna exemplar, assim, exemplar. Não, e eu estou dizendo isso porque eu quero já aproveitar o ensejo de dizer, assim, do quanto que o ambiente da pós-graduação ele pode ser muito produtivo. Logo em seguida, eu entendi a história da Thay, ela também tinha uma coisa parecida de passar por uma residência anterior, mas querer buscar uma nova jornada na vida e essa jornada passar por circunstâncias de vida, não necessariamente por uma nova residência médica, porque, afinal de contas, a gente está falando de 40 a 60 horas de dedicação exclusiva a semana. Né? Na teoria, 40, mas na prática a gente sabe que o residente labuta 60 horas facilmente por uma bolsa auxílio, que às vezes, para a realidade do colega, não é suficiente, é uma bolsa auxílio muito curta. E que, quando você faz a pós com o afinco necessário, complementando essa pós com corridas fora, que eu brinco, dá certo, né? Sim, dá certo. Sim. E como é que veio a ideia de dividir o conhecimento, né? Porque eu falei, você tem um canal no YouTube. Quem veio primeiro? Leonardo de Deus, youtuber, Leonardo de Deus, professor. Leonardo de Deus, youtuber, veio primeiro. A gente está caminhando. Eu acho que... Eu não sei, eu sempre fico na dúvida se a gente já está no 7º ano, mas é algo perto disso. No início, os vídeos iniciaram... Eu me lembro exatamente assim. A minha primeira motivação foi numa consulta em que eu atendi uma mulher muito moderna, muito engajada no mundo do skincare, na minha opinião, até aquele momento. Até que eu percebo que ela tinha acabado de voltar de uma viagem da Europa com 50 milhões de hidratantes, assim. E na cabeça dela, ela tinha trazido, com certeza absoluta, todas as etapas, diurnas, noturnas, de antioxidantes, clareadores. Então, ela tinha todos os pilares do anti-aging bem montados. E eu falei, olha...
traz na próxima consulta para a gente ver juntos. E a gente organiza na medida do que for possível. E aí eu vi que ela tinha comprado assim, uns 4 sabonetes líquidos faciais. Ela tinha comprado, eu falei, olha, mas isso é hidratante. Isso também é um hidratante, isso é outro hidratante. E aí eu falei, e aí foi interessante para mim, porque eu tinha um preconceito, eu admito, de achar que assim, nós homens não sabíamos nada desse mundo e vocês já cresciam culturalmente mais abraçadas pelo hábito do autocuidado. Então vocês já tinham mais conhecimento, né, do que é um clareador, do que é um antioxidante. Eu falei, não, mas calma aí, essa paciente é uma mulher super engajada, super, né, modernona, assim, e ela tá perdidona também. Trouxe mais do Falei, mesmo. não, calma aí, não é uma questão de gênero, eu tô sendo super preconceituoso, é uma questão de ter ou não ter conhecimento. Informação. E aí eu comecei a ver que é muita blogueiragem e é muito achismo, e eu acho que a gente vive uma época hoje em dia de muita influência, que pode ser positiva, mas também pode não ser. E aí você vai ter canais veiculando informações que às vezes são de pessoas que você admira pelo que ela faz enquanto atriz, enquanto cantora. Mas no momento em que você, embebido dessa inspiração, usa na pele o que ela disse que também usa, aí eu já começo a pensar que isso é preocupante. Ela já está te influenciando de uma maneira questionável. Eu falei, não, então já que eu gosto de falar, e eu sempre entendi, assim, eu sempre me entendi estudando para compartilhar. Quando eu me pego, assim, desde o meu primário, porque eu sou da geração que a gente fazia primário, né, já falando sobre o meu colágeno, o que acontecia, assim, sempre que a apresentação tinha que ter sempre que um trabalho tinha que ter uma apresentação, o Léo apresenta. Porque eu acho que eu já tinha talvez essa vocação do estar em público, do falar em público. Isso para mim não era bloqueio. Então, desde primário, assim, eu identifico isso claramente. Na faculdade, isso era assim também. Então, eu meio que juntei as peças. Eu falei, cara, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que eu gosto de falar, eu gosto de estudar para passar. Essa foi uma maneira de estudar. Quando eu me lembro que as provas mais difíceis de faculdade, eu ficava no quarto falando para alguém, assim também. ensinando. E aí a gente ia bem na prova depois, né? Parece que é um estudo mais ativo, né? Você não recebe passivamente a informação. Então, eu trabalhava, transformava aquilo. Como é que eu tenho que passar? E aí criava métodos mnemônicos e tudo. E aí ia bem na prova. Eu entendi que o canal tinha que ser essa extensão desse Leonardo aí. Legal. Também entendi sempre assim. Não quero um Leonardo diferente do que as pessoas vão encontrar no consultório. Assim. Sim. E assim foi, até que começaram aquelas coisas de você ver que, de fato, o canal estava dando certo. Eu me lembro que a primeira métrica era bater lá os famigerados 1.000 inscritos, que não chegavam nunca. De 100 até 200 demorava 10 meses, assim. Depois que você bate 1.000 inscritos, aquilo te anima mais, assim. Eu nunca pensei na monetização, eu brincava, eu falava assim... Eu sei que eu não sou o Whindersson Nunes, era na época que aí eu lembro que bombava, né? E eu falava isso com a agência. A agência, tá bom, doutor, mas você vai ver que a monetização é uma consequência. Sim. Pode não ser seu foco. Então, vamos no piegas. Eles brincavam assim comigo. Então, vamos no piegas, você faz o que você ama e a gente cuida das consequências. E assim foi. Aí, depois dos 15.000 inscritos, a coisa deu uma deslanchada bem boa. Cresceu de uma maneira rápida. Eu confesso que agora a gente tem tentado entender o YouTube. A gente está uma plataforma que está deixando a gente com muitas dúvidas, porque a coisa parece que deu uma estacionada. E aí, quando você conversa com outras pessoas que também têm canal, elas relatam mais ou menos a mesma coisa. Então, parece que é uma tendência. Mas, assim, como o meu objetivo, de fato, não é... Claro que monetizar seria ótimo. Não vou ser hipócrita agora. Eu gostei da ideia de monetizar. Você ainda pensa na ilha? Ainda penso, por que não uma ilha? Por que não uma ilha? Mas o objetivo continua sendo esclarecer, continua sendo informar. Então, assim, eu uso o canal como a possibilidade de pegar um assunto que eu acho que tem muitos achismos, muito modismos, que naquela série, daquela família famosa, as filhas disseram que fizeram, e aí tá todo mundo fazendo porque as filhas famosas falaram que fizeram. Aí você fica, calma, gente, a pele dela é uma, a sua pele é outra.
Então, assim, meio que um compromisso mesmo, assim, de prestar serviço, às vezes um conteúdo mais bem-humorado, uma coisa mais leve. Hoje, como tem muito feedback, às vezes se valer dos próprios comentários das pessoas que trazem dúvidas, às vezes, muito ricas, assim, e que são dúvidas que eu percebo recorrerem com muita facilidade no consultório. Mas é algo que, assim, super indico para todos nós profissionais de saúde de fazer. Eu estava medindo agora, recentemente, 94% das minhas primeiras vezes foram por causa do canal. E as pessoas, elas falam na sua cara que elas estão te analisando. Tem umas que falam até meio sérias, assim. Eu estou analisando muito bem tudo que você fala. E aí você percebe que quando ela vê, você fala, ufa, então eu convenci, passei do crivo dela. Mas como são vídeos mais longos, que é um perfil de um outro público, né? Sim. A minha enteada, por exemplo, jamais te assistiria. Então. Porque agora com short... Meu filho mais velho, de 10 anos, ele adorou quando ganhou a placa, quando a gente venceu os 100 mil, né? Gente, imagina como eles ficaram. Nossa, assim, ele recebeu quase que um Porsche, porque ele ganhou a ilha. Aí Meu pai é famoso. Eu ainda não entendi que aquilo era a ilha, que ele ganhou. E aí ele achou o máximo aquela placa e tudo mais, e de fato aquilo é muito motivo de muita gratidão, assim, né? Querendo ou não, você fica com a sensação... É fruto de muito trabalho, né? Tem algo concretizado de que está dando certo, né? E aquilo me animou bastante. Aí a gente começou, inclusive, nesse momento, com uma série paralela, que a gente até repensou agora por conta da métrica, que era o Sua Dúvida Vira Vídeo. Então, além dos vídeos da semana, a gente pegava uma dúvida, eu lia essa dúvida, então eu expunha o nome da pessoa, como ela estava ali já exposta, não havia nenhum problema. E a gente tirava... Aí é claro que eu escolhi uma dúvida que recorria demais, ou de um assunto muito rico da gente ainda falar muito a respeito. Mas, assim, é um caminho sem volta, né? Tem horas que bate um cansaço, porque a gente é humano, não é robô. Tem horas que bate um cansaço, tem horas que você fecha o mês e fala assim, esse mês eu tive 900 inscritos... Depois de 185 mil, caramba, eu merecia um pouquinho mais. Aquilo é meio desanimador, mas aí você fica, não. Mas quando, sobretudo, minha primeira vez de consultório vem do canal, eu me lembro que o canal hoje, para mim, para o Leonardo de Deus Melo, virou o principal veículo de marketing digital, talvez. Legal. Sem dúvida alguma, as minhas redes sociais não têm o peso que o meu canal tem. E no meu canal eu atraio as minhas personas, que a gente fala tanto em gestão, né? Os nossos pacientes ideais, assim. É chato da gente dizer isso num podcast, mas a gente precisa dizer... Né? É uma qualificação. A gente a gente quer trabalhar com os nossos pacientes ideais da mesma forma que os pacientes buscam os profissionais que eles consideram ideais, né? Então, é um casamento mesmo, uma relação, né, médico-paciente, enfim, em qualquer categoria, não seria diferente. Então, ali, como eu me exponho por muitos minutos, eu acho que eu permito exatamente isso, assim, que eles meio que deem uma radiografada, assim, no Dr. Léo. Aí, vou nesse cara ou não vou? E quando eles vão nesse cara, eles já meio que sabem. Tanto que é engraçado porque eu sou muito de cumprimentar e abraçar e dar beijo. Ela, o senhor é igual no vídeo, então... Mas não pode ser diferente, eu acho que é isso. Então, assim, eu sempre prezei por essa coisa de, assim... Vai colocar a roupa que se coloca na consulta. Tem dias que tá de blazer, tem dias que eu tô de scrub, tem dias... Porque é assim que é a vida real. Tem dias que a gente está mais produzido, tem dias que a gente está mais cansado. E vambora, a vida que segue, porque o canal tem que retratar isso. E vamos que vamos. Esse é o... Legal. Mas o youtuber veio antes que o professor. E o YouTube veio mais focado, então, para os pacientes, né? Você se comunica de alguma forma com seus alunos? É um projeto? O que você falaria, assim, em relação ao digital para o aluno? Eu tenho a interação pelo canal com todo mundo, não tenho dúvida disso. Alguns alunos se identificam, e aí... sobretudo por causa deles, que eu te falo com essa certeza. Hoje, diante da minha realidade de estatística, eu acho que eu falo muito mais para o público geral
do que única e exclusivamente com o meu paciente, muito embora 94% das minhas primeiras vezes foram do YouTube. Então, talvez eu esteja falando com o meu paciente muito mais do que eu tenha realizado. Sim. Mas como um canal, como nos vídeos, o pessoal da agência, e aí até por uma questão de estratégia mesmo, né? Porque a gente é um profissional e a gente quer vender. Colocam os lugares onde eu estou atendendo, os contatos. Então, o que eu percebo é que com o aluno, quando a gente já não tem um vínculo... Com o aluno, a gente tem um telefone, eu não tenho nenhuma vaidade em relação a isso. E quando a gente não tem o número diretamente, aí entra pelo direct, que aí já fala com você meio que ali, quase que em off, né? O que eu acho um barato também, porque eu acho que é inevitável esse entrelaçar das redes. Muito difícil que isso não aconteça. Mas uma coisa que hoje eu acho que talvez responda por isso, e aí respondendo a tua pergunta, pode ser por causa do YouTube, é que a agência entendeu de um tempo para cá, talvez de um ano para cá, nesses 7 anos, que diferente do que a gente antes fazia, que era subir o vídeo na quarta-feira, na terça-feira, 24 horas antes, a gente postava nas redes sociais que amanhã está surgindo um vídeo novo sobre aquele tal assunto. Naquele dia em que a gente subia o vídeo, então, sei lá, vou inventar, terça-feira tinha um post falando sobre amanhã, e o amanhã chega e aí tem um recorte do vídeo. Depois eles começaram a entender que os vídeos mais longos produziam muitos cortes. E aí eles começaram... Os Reels permitiram para a gente, ao invés de 60 segundos, eu acho que 90 segundos. Então, eles começaram a poder recortar espaços um pouquinho maiores de tempo. E em vídeos de 15 minutos, eles às vezes me dão 5, 6 recortes. Então, hoje, quem entra nas minhas redes sociais vai perceber muitos recortes, porque eu uso esses recortes como posts. Sim. E meio que uma provocação para o preguiçoso, né? Para o meu filho de 10 anos, para a sua sobrinha, para a sua enteada, que querem algo muito rapidão. rápido. E aí eles veem ali um rapidão do Léo, claro que com um recorte, né? Sim. Mas hoje, também o que mais motiva as minhas redes nasce do YouTube. Então eu não posso dizer que, de certa forma, o YouTube também não seja responsável por esse vínculo com os alunos. Mas os alunos falam comigo mais pelo Instagram hoje em dia do que em meio aos depoimentos ali do vídeo. Eu acho que ele não quer fazer necessariamente um depoimento, um comentário. Ele quer chegar a mim mesmo para falar, professor, ainda estou com tal dúvida em tal coisa. E aí vamos embora, porque eu acho que a gente tem que carregar as pessoas como colegas para sempre, assim, né? Isso aí. E... Léo, vou te fazer uma pergunta aqui. A gente tem um jargão que a gente fala que a gente Diga. liga o microfone e desliga os segredos. Tá bom, tá certo. E eu quero que você seja bem sincero, não tem pouca gente assistindo. Então vou falar, já que são poucas, então... Você já sentiu, assim, algum preconceito por você ser um médico que, querendo ou não tem aquela figura tradicional do médico? Se você é um youtuber, mas você é um médico, você já sentiu isso, assim? E se teve alguma situação, pode falar pra gente. Então, eu vou te falar que eu tenho uma certa dificuldade nisso, mas vou te explicar por quê. Porque eu não tenho certeza se o olhar torto que eu percebia numa dada circunstância era por causa do YouTube ou era por causa, por exemplo, da pós. Sim. Que aí eu acho que as duas coisas são passíveis de julgamento na cabeça, sobretudo de um médico mais tradicional ou mais conservador. Quando eu sinto que é por causa da pós, ou eu tenho certeza que é da pós, porque a pessoa verbalizou. Sim. Eu já tive num congresso, óbvio que eu não vou citar nomes, eu já tive não foi um congresso, mas foi um encontro aqui no Rio de Janeiro sobre um assunto específico, conferido por uma sociedade específica, em que uma ex-professora, ao me encontrar, falou, você por aqui? E aí eu precisei dizer para ela que era um evento de cosmetria e que eu havia, inclusive, sido aluna dela de cosmetria. E aí ela fez questão de desfazer o nome, a palavra cosmetria, porque ela queria caracterizar como
dermatologia. E aí, enfim, foi uma situação chata, assim, Sim. boba e chata, mas aí, essa eu tive a certeza do preconceito. Quando é da pós, talvez o fato de eu ser um cirurgião geral, que depois se pós-graduou em dermatologia e medicina estética, relativize na cabeça das pessoas essa ideia de atalho que as pessoas lançam muito mão para analisar o pós-graduado. Muito embora eu tenha que ter ido para pós-graduação com 40 anos na cara, porque foi o que aconteceu quando em 2018 eu não consegui fazer o tal curso, que era caríssimo, 4 horas só, para eu aprender só onde que ficava exatamente 1 ml de ácido hialurônico. Só isso eu queria saber. Caríssimo, e eu não podia fazer porque eu não era nem dermato nem cirurgião plástico. Com relação ao YouTube, eu tenho algumas dúvidas. Eu já percebi, assim, quando eu vou em congressos maiores, congressos mais comerciais, né? Desses que a gente, inevitavelmente, acaba comentando, né? Porque são grandes, mas trazem muito barulho comercial. Eu noto alguns olhares de pessoas que talvez estejam me reconhecendo. Eu tenho esse sentimento, assim. A sensação que eu tenho é essa. Você falou para não guardar segredo, eu não estou guardando. Então, eu tenho essa sensação de, tá me olhando por quê? Me conhece? Sim. Deve ser, talvez, pelo canal, porque fisicamente a gente pode vir a se conhecer, porque eu sou o maior falastrão da vida, né? Mas aí nesses momentos eu tenho dúvida sobre o canal. Mas assim, tá, eu noto um olhar que me deixa dúvidas, sendo bem franco contigo, assim, para não guardar segredos como você me pediu. Me deixa dúvidas, porque às vezes eu acho que tem um pouquinho de julgamento. E aí, se aquela pessoa não me conhece, só pode ser por causa do YouTube. Mas tem vezes que eu acho que pode estar olhando por olhar mesmo. Do tipo, ele é mais alto, ou ele é maior, ele é mais gordo, E essa ele é mais pele, velho, pessoalmente, é bem a cuidada. pele não é exatamente como eu imaginava. Não, Tudo é o que a gente acha não também, é isso. né? Então, assim, eu não tenho certeza de como te responder isso. Mas acho possível que tenha esse olhar, sim. Acho possível. E em relação ao perfil dos alunos ao longo desses anos que você dá pós-graduação, você acha que esse perfil vem mudando? Qual é o aluno que chega na pós hoje? Então, eu acho que vem mudando, sim. E a gente tem uma epidemiologia médica a ser considerada como diferente. Aí não acho que não é nem muito o que eu acho, não. São os dados. Eu me lembro que quando eu entrei nessa instituição que eu fui aluno, a Thay foi aluna, como professor, eu me lembro bem que a gente teve uma reunião de cúpula administrativa muito interessante. E eu me lembro bem, assim, de alguns dados que me marcaram como médico, assim, que foi essa coisa de que, em 20 anos, o Programa Nacional de Residência Médica, ele veio sendo desassistido, independentemente de política partidária. E isso foi até um ponto importante da reunião, assim. Então, independentemente de quem agora protagoniza o poder, o fato é que o Programa Nacional de Residência Médica, em 2 décadas, é coisa pra caramba, ele vem sendo desassistido, de modo que o quadro geral de vagas é basicamente o mesmo para um pool de escolas de medicina que, sem dúvida alguma, é infinitamente menor do que há 20 anos atrás. Se todas essas escolas devessem ter sido abertas ou não, isso é uma outra discussão. Mas o fato é que o novo mercado é um novo mercado, em que o novo médico, e aí dados dessa reunião que me chocaram, assim, esse novo médico, essa reunião aconteceu já tem uns 3 anos, mas me lembro bem que há 3 anos atrás, os dados eram desse novo médico que termina uma faculdade de um ticket médio de R$700 mil, e que quando ele se vale de financiamentos, né, como uma ferramenta mesmo para se bancar, quando aquilo não foi um projeto familiar, porque isso era uma epidemiologia que se apresentava na época, às vezes uma mãe, um padrinho, uma avó, que se juntam mesmo no intuito de pagar aquela faculdade, que é muito cara. Esse aluno, quando isso não acontece, ele consegue esses financiamentos e ele transforma 700 mil em quase 2 milhões. E aí eu me lembro que, assim, eu tenho 46 anos agora, então eu escuto 2 milhões com muita ressalva, né? Porque a gente já é de uma outra geração. E o que me chamou a atenção é que esse diretor, à época, ele dizia que não, pelo contrário, o novo médico, ele tá de boa, mas assim, de boa, de boaça. Tipo, eu tenho 2 milhões de dívida com a minha formação
E a classe médica é conhecida por ser uma categoria que quer ter carro, que quer ter imóvel e quer casar. Então, ele transforma 2 milhões em 3 ou 4 milhões de dívida no início da sua vida profissional e está de boa. E ele leva aquilo tranquilamente. Eu acho que eu ia ter que dobrar a minha dose de tranquilizante para dormir. E ele, como é uma nova geração, ele convive bem com a informação da dívida e aí ele labuta para isso. O labutar para isso inclui mudar a postura, sobretudo da maneira como ele enxerga a carreira. Porque aí, esse cara que precisa fazer dinheiro Sim. é uma circunstância de vida real, assim. Sim. Ele vai correr atrás da formação dele, mas não às custas de uma bolsa, que a gente sabe que o valor não é nada demais, para 40 horas de dedicação exclusiva semanal, que a gente sabe bem, dependendo do programa de residência, vira 60. Porque você é um bom escravo. Assim, eu digo bom escravo porque você está aprendendo para caramba no momento em que você quer aprender para caramba. Mas eu aproveito esse ensejo até para, pegando a tua dúvida anterior, alimentar um pouco dessa provocação do porquê que a gente tem que ter um olhar preconceituoso para pós e só achar que a residência médica é que produz o bom futuro médico. Eu acho que a gente precisa ter um olhar para o médico de que circunstâncias de vida esse cara ou essa nova doutora está inserida. Vão existir pessoas que podem, sim, de maneira um pouco mais preguiçosa, tentar ali uma pós mais imersiva, com um tempo mais constrito, no intuito de tangenciar o negócio? Vai, claro que vai. A gente tem todas as personalidades aí soltas no planeta Terra. Mas vai ter pessoas que, aos 40 anos, já casado, com o primeiro filho, com a esposa grávida do segundo filho, vai buscar uma pós-graduação lato sensu, que a gente precisa lembrar que é uma pós-graduação lato sensu. E aí, por que eu estou dizendo isso também? Porque eu acho que já tem outro parênteses que me ocorre, que é a não legitimação da pós quando você sai dela sem um título. E aí já é uma coisa, é uma crítica que eu faço às sociedades. Sim. É meio que assim, é a sociedade quase que não validando uma pós-graduação lato sensu, porque você foi pós-graduado, é uma linha importante no seu currículo, que teve um dispêndio de energia, teve um dispêndio de grana, para muitas pessoas teve o trabalho de ter sido levado em paralela com o trabalho mesmo. Alguns têm o pai ou a mãe que conseguem pagar, outros precisam pagar do próprio bolso. Então, assim, o perfil mudou, Dani. O perfil mudou, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que hoje uma sala de pós-graduação, ela abraça muito mais o médico recém-formado, que muito mais vem de uma instituição privada do que de uma instituição pública. É provável que o colega da instituição pública ele ainda pense naturalmente na residência, porque aí na cabecinha dele o movimento continua sendo financiado, né? Então, eu não pago esta faculdade, o Estado me dá essa faculdade, e eu também busco que a minha próxima formação seja financiada da mesma maneira. E aí, volto a dizer, vão existir pessoas que precisam que seja assim. A gente tem colegas médicos que é isso, assim, é o primeiro médico da família. Às vezes é um cara de uma situação só... Ele é a transformação social daquela família. Eu acho que a gente precisa se lembrar um pouco mais dessas coisas, assim. Isso me aborrece até um pouco, porque não sei se os 46 estão batendo, mas a gente vai ficando mais sensível para essas questões. Então, assim, eu acho que olha-se para o mercado hoje da educação com um olhar muito pejorativo e somente enxergando o que há de comercial por trás desse mercado. Quando, na verdade, existem muitas motivações. Eu também sou preceptor na graduação. Como eu sou cirurgião e pós-graduado em dermato e medicina estética, então eu sou preceptor de cirurgia e recebo por uma faculdade do Grande Rio o 9º e o 10º período para aprenderem comigo cirurgia ambulatorial. E na pós-graduação, eu sou professor de dermatologia estética. Então, eu vejo hoje o novo médico que está quase pegando o carimbo. Eu pego esse carinha do 9º e do 10º período, que daqui a 1 ano ele vai pegar o carimbo dele, e pego esse menino, essa menina, recém-formada,
e que já está querendo ir para uma pós. Se eu tivesse que te dar uma resposta muito objetiva, eu te diria que, assim, o médico mais novo ou a médica mais nova e que, por estar com todo um tempo pela frente, talvez devesse abraçar a ideia de uma formação prática mais densa. Sim. E a gente sabe que a residência vai proporcionar isso pelo fato de que é ali que você vai se tornar o rato do hospital. Sim. É isso também. Você aprende na marra. Né? Se aprende na marra. É o tal do... A residência, por definição, é um treinamento, aprendizado em treinamento. Enfim, tem uma definição que mais ou menos diz assim, enquanto você trabalha, você vai aprendendo. Uhum. Eu, em 3 anos de residência de cirurgia geral, eu fiz o R1, R2, fiz um R3. Eu nunca tive uma aula teórica. Então, quando as pessoas falam assim, porque a residência é maravilhosa, tenho minhas dúvidas. Depende do que você tá falando. Muitas dúvidas. Após que a gente faz em dermatologia, dá entrega um nível de conteúdo teórico em dermatologia que muitas residências em dermato, o residente não teve uma aula tão densa. É claro que vão existir prós e contras. A questão é, talvez seja um ambulatório, a prática, Sim, né? com certeza. Então, assim, na prática, a residência, você está todo dia no hospital. Com certeza. Mas eu acho que a gente tinha que olhar com outros olhos essa questão de residência e pós. Eu acho que a tendência é cada vez mais profissionais pós-graduados, pós-graduandos, fazendo a sua 2ª ou 3ª pós-graduação, buscando cursos fora, porque eu acho que esse é um caminho muito interessante para o pós-graduado. Então, compensar o que talvez a residência daria para ele, que é estar todos os dias no hospital. E ser um rato do hospital, e como na pós, por circunstâncias de vida, para você aos 40, não dava mais para estar todos os dias no hospital, então eu busco um curso mais constrito, com a consciência de que será muito válido buscar outros cursos. Sim. De me complementar acompanhando pessoas, acompanhando serviços, me valendo de workshops, de módulos, sejam um avulso ou em cursos extensivos. Então, acho que é um pouco essa a ideia. Sim. Mas o meu olhar para a educação médica é muito, assim, é de verdade muito otimista para esse cenário todo, assim. Eu acho que, porque no final das contas está todo mundo estudando. Está todo mundo querendo aprender. E aí, de novo, assim, sendo talvez um pouco piegas, diferente de olhar com crítica, diferente de olhar para bater, por que não olhar se lembrando que, cara, está todo mundo dentro da sala de aula? Sim. Então, as pessoas não estão de brincadeira. As pessoas estão correndo atrás. E com tantas faculdades, né, de medicina, como você mencionou, não teria vaga para todo mundo também nas residências, né? Então, pós-graduações Vagas que de estão qualidade... paradas há 20 anos, Dani. Então, é isso. Aonde que essa nova figura vai se enquadrar? Vai ser num curso de pós-graduação, vai ser num curso extensivo, que complemente conhecimento teórico, que desenvolva mais ainda habilidades práticas. Enfim, eu acho que é um mercado que não deve se modificar. Acho que é uma coisa que, para mim, eu acho que não volta. Eu acho chato, não fico querendo não cair numa coisa muito política, mas eu não sei até que ponto recuperar os equipamentos públicos de educação, redimensionar vagas de residência médica, ou redimensionar toda a quantidade de escolas de medicina. Acho que esse é um assunto tão mais complexo. Não sei. Sim, mas tem, assim, eu até falei para você ali fora, né? A gente entrevistou o Dr. Eduardo Teixeira. Quem não assistiu, assista. Episódio maravilhoso, ele falou muito sobre o PMMA. E ele faz parte de um movimento muito importante justamente disso, né? De parar com essa restrição, essa segregação do médico que tem um título. Por que o título é importante? Ele é importante. Eu fiz otorrino, saí da residência, não precisava fazer a prova de título, mas eu quis fazer, porque foi meio que fechar o ciclo ali e falar, não, realmente... Só que a prova de título é uma decoreba. Sem dúvida. Sabe? Então, assim, e a prática real? Perfeito. Né? E a prática real ali? Então, será que é isso que vai definir mesmo? Se, como algumas sociedades falam, né? Procure um médico que tenha título, não sei o quê. Será que é isso que, né, vai definir realmente? Então, é um assunto assim que E hoje, estando com o Instituto e estando à frente também de alguns projetos, é uma coisa que eu quero muito acolher,
sabe? Esses profissionais. Que, Perfeito. como você falou, eles estão querendo estar na sala de aula, eles querem Perfeito. aprender, eles Perfeito. querem praticar, eles querem... Então, Instituto Hoffman está aí. E querem também tampar buracos que Sim. possam Sem dúvida. ter sido deixados na pós, por exemplo, né? Que como a carga horária é diferente, né? O Dani, programa é eu diferente. ainda ousaria dizer que, assim, quando eu saio de um curso, de uma pós-graduação, como eu saí lá da Medicina Estética em 2009, eu não peguei o boom dos fios de PDO que depois a Coreia veio fazendo todo o barulho que a gente vem ouvindo falar. É muito mais possível que eu me atualize no instituto de vocês buscando educação continuada. Por esse o sobrenome. Porque eu vou querer, em 2025, aprender algo que não cabe mais eu voltar para a sala Sim, de aula. exatamente. Não, eu não preciso, de novo, me tornar pós-graduando. Mas, opa, que isso que é muito novo, caramba, eu estou totalmente cru, caramba, que rumo interessante da tecnologia, preciso buscar alguma coisa. E aí você me faz lá no Instituto algo que eu posso consumir como um curso extensivo ou como um módulo avulso. Então, assim, uma escola como a de vocês está no mercado oferecendo o que um profissional que entende que ele é um eterno estudante, ele precisa consumir. E aí não tem como ele voltar para uma pós, só acho que a gente tem que ser prático. A gente não é estar contra a pós-graduação, mas é olhar para fora da caixinha mesmo, assim. Eu já tenho 50 e poucos anos de idade, eu já tenho 60 e poucos anos de idade. Eu quero me atualizar. E aí eu vou buscar onde? Sim, eu vou buscar no instituto sim, como o de vocês. sim. Então, acho que a ideia é essa. Enfim, o que eu falei, eu sou um entusiasta da educação continuada Sim. em qualquer portinho onde ela esteja acontecendo. E eu acho que, sobretudo, ela tem que ser valorizada e respeitada. Assim, tem gente ali estudando para compartilhar. É tanta gente hoje se estapeando. Está todo mundo tão se estapeando que quando tem gente querendo fortalecer o outro, com o que eu acho que é muito caro, né? Porque eu acho que depois de saúde é o que a gente leva na cachola. Assim, é o nosso segundo patrimônio mais caro. Aí tem dentro da portinha do Instituto gente vendendo informação para mim, para eu consumir, diante de tudo que eu podia escolher para consumir. E aí eu vou cair de pau nisso, Sim. tá caindo de pau na coisa errada. Na coisa errada. Tem Puxando tanta- essa questão do novo, né? Vamos então puxar para a estética regenerativa? Vamos. As Vamos novidades, falar um né? pouquinho. Eita ferro, vamos. Porque realmente a estética regenerativa veio com tudo, não tem como voltar para pós para estudar, a gente tem que correr atrás nos cursos, nos congressos. E fala pra gente um pouquinho da dermato regenerativa, o que é, O que você tem visto, por que ela né? tem ganhado tanto espaço. Eu acho que tem algumas coisas acontecendo. Primeiro é um movimento de mercado. Eu sempre desconfio que ele, Você infelizmente... sempre tem essa... Eu sempre tenho, né, Thay? Eu sempre a gente vai passo todo isso, assim, né? Não, calma aí. Eu Pensar sempre, direito aqui. eu queria, diante de tudo que eu leio, assim, acreditar primeiro no movimento científico, mas eu acabo me deixando levar a um entendimento primeiro comercial. Eu acho que os movimentos não são à toa. Eu acho que tem um desgaste, por exemplo, do uso dos ácidos hialurônicos enquanto preenchedores importantíssimos que eles são, acho. Mas acho que, sobretudo, porque a empresa do não ácido hialurônico tem interesse de que isso daqui, que essa caneca abra espaço para um novo copo que eu elaborei. Acho que isso combina com uma fase em que as pessoas estão falando na naturalidade como o novo hit, o que eu acho muito interessante, porque em que momento não foi Deixou de belo ser, não ser natural? Eu acho isso tudo muito doido. Mas eu acho que a dermatologia regenerativa vem numa onda, né? Ela surfa numa crista aí, muito embasada nessa busca pela naturalidade, pela qualidade de pele. Eu acho que a gente voltou a falar na pele do pêssego. Eu brinco assim, eu como sou cirurgião, então eu adoro injetar. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro injetando, porque eu tenho uma mão para procedimentos de natureza mais anestésico-cirúrgica. É um perfil meu. Não tenho muita paciência para ficar o dia inteiro na tecnologia, por exemplo, embora tenha algumas que eu defenda assim fervorosamente.
Mas eu acho que talvez a dermatologia tenha voltado para aquela máxima de que a gente quer que o maracujá de gaveta volte a ter a pele do pêssego, quando a gente usa as frutas como metáforas. E aí vem o PDRN, e aí vem os exossomos. Já tinha, logo depois da pandemia, chegado no Brasil aqueles ácidos hialurônicos de alta e baixa densidade numa mesma seringa, que eles colocaram como bioremodeladores, o Profilo, que agora eu acho que é distribuído por uma outra empresa, mas enfim. E que foi talvez o primeiro injetável que chegou ao Brasil com essa proposta de atingir células-tronco da hipoderme, onde elas estão mais ali localizadas e tal. E aí, assim, o que eu acho disso tudo? Eu acho que tem um futuro promissor que já se apresenta. Se eu tivesse que resumir numa frase, eu acho que é isso. Assim, acho que os exossomos, o polidesoxirribonucleotídeo, seu nome fake é o PDRN lá, do esperma, do salmão truta, da Ásia e tudo mais, acho que já é um futuro que se apresenta, mas por que eu gosto de falar que já é um futuro que se apresenta? Porque eu, pessoalmente, ainda estou mais observando do que já completamente entregue. E também porque eu não gosto muito da maneira como o regenerativo vem sendo utilizado. Parece ser agora, assim, o sobrenome de tudo que tem que dar certo. E aí, na dúvida, eu boto o regenerativo no meu post, porque aí meu post fica mais engajado. Eu chamo aquele bioestimulador que há décadas está no mercado de bioestimulador regenerativo. Cara, isso é um samba-lelê da empresa. Não tem outra forma de entender. E tá tudo certo se eles entenderam que a ação que aquele mineral faz é uma ação regenerativa. Esses dias eu estava preparando uma aula de peelings químicos. Para o canal, inclusive, não era para pós, não. E aí eu fui reler uma bibliografia super consolidada, que, aliás, eu sempre recomendo nas aulas e tal. E aí vinha que a pele é um órgão, e aí, dentre os vários adjetivos, regenerativo. E aí eu parei, assim, que aquilo, para mim, foi um insight. Falei, cara, é verdade. Assim, na verdade, não é o... Quer dizer, não é. É também o código genético que está presente nessa célula haploide do salmão truta, que foi trabalhado farmacologicamente a ponto de me dar um PDRN, ou uma vesícula, né? Eu brinco que o exossoma é aquele ônibus da empresa que está levando só patrão, né? Porque tem proteínas, tem pedacinhos de RNA mensageiro, enfim, pedacinhos de códigos genéticos. E aí, como só patrão, é só gente que manda, né? Vai comandar em algum lugar, e aí a gente percebe os benefícios desses vários comandos. Sim. Remodelamento dérmico, melhora de pigmentação, de relevo de cicatriz, na questão dos eflúvios e das alopécias ou alopecias, uma melhora do padrão. Então, assim, é um ônibus que só tinha patrão, né? Você está carregando só chefe, então tem que chegar em algum lugar cheio de comandos, né? Sim. E esses comandos precisam produzir coisas boas. Então, eu vejo os exossomos dessa forma, vejo o PDRN dessa maneira, mas a gente não pode deixar de lembrar que, assim, quando você faz um peeling de um ácido que estimula o turnover celular, quer dizer, essa divisão celular e essa renovação das células da epiderme, você, então, está, à luz da ciência e do que está escrito no livro, sendo regenerativo. Sim. E aí ninguém chama peeling de ácido mandélico regenerativo. Se chamar, vai bombar? Deveria, não é, Dani? A gente ia vender muito mais ácido mandélico, não ia? Porque tudo, se tiver a palavra regenerativo, vende. Então, assim, a única crítica que eu faço a esses movimentos, assim, eu falo que quando a gente é professor, a gente fica meio... Muito, a gente é muito assim, chato, eu e a tá? Dani, todo mundo chega e fala, não sei o que, tal coisa, a gente fala, cara... Calma, a gente parece o chato, né? Quem joga o balde de gelo, né? Mas é porque, assim, porque a gente... E porque eu a acho gente que é o nosso papel também, né? Pra... Dar uma freada, dar uma segurada e falar, calma, tem ciência, como é que é? Isso, e quando você estuda para passar para frente, você estuda com uma responsabilidade, não é isso? Sim. Então, eu acho que é isso, assim, a gente é um entusiasta do conhecimento de um modo geral. Mas quando a gente vê um barulho dissonante com o tamanho do resultado, eu me lembro que uma colega do Rio de Janeiro, com uma experiência
com exossomas, logo que os exossomas chegaram com uma marca muito famosa na época, ela teve um caso que ela chegou a fazer relatos para congresso até. E ela era um caso de couro cabeludo. E aí eu me lembro que na descrição você via, assim, muitas sessões de microagulhamento para que aquele drug delivery entregasse os exossomos. E aí foi quando eu comecei a ficar me perguntando assim, meu Deus, mas Só um aí micro já é faria um isso, microagulhamento? É um microagulhamento, É. então. Porque... Que já é consolidado. E aí quando você abrir a fórmula daquela marca específica, que por uma questão de elegância é bom não falar, os exossomos estavam no meio de, assim, 39 outras coisas maravilhosas, assim. Tinha um complexo vitamínico, proteico, silício, tinha ácido hialurônico, tinha muitas coisas que todo couro cabeludo do bem Adoro. vai aceitar de boa. Precisa, né? Então, assim, é muito chata essa, assim, uma conversa delicada, porque não estou querendo dizer que ela, de fato, não tenha tido Sim, boas respostas. Ela sim, teve, sim. tanto que ela demonstrou isso no relato de caso dela. Mas eu sempre coloco essa interrogação, sobretudo quando eu vejo um relato de caso. Como não é uma análise multissistêmica, né? Não é um estudo randomizado, quer dizer, ele é pobre do ponto de vista científico, ele é válido cientificamente, Sim. mas ele ainda é pobre no N dele. Então, eu acho que a gente tem que enxergar isso com cautela. Sim, então, assim, sim. eu, muito honestamente, não uso dos exossomos ainda, não uso. Tenho feito alguns drug deliveries com o PDRN, mas passei a também não ficar muito escravo do PDRN, embora para alguns autores seja muito questionável fazer o drug delivery pós lasers microablativos fracionados, por exemplo, porque aquela queimadurinha é questionável se perve ou não. Existem alguns artigos científicos comprovando que seria, e eu gosto muito do drug delivery naquele momento. Você faz geralmente com o CO2. Geralmente faço com CO2, mas assim, Thay, já teve pacientes que hoje, nesse eu não vou entregar o PDRN, eu vou fazer um drug delivery com outras coisas. Então, eu meio que comecei a me permitir a não ser escravo da modinha. É meio isso, assim. Enquanto não tem nada robusto, né, cientificamente. Exato. Eu acho que é mais ou menos essa... E uma coisa que eu sempre falo em aula, assim, que eu acho que esse boom da regenerativo, que ele trouxe de muito bom, é o olhar para a derme, para a matriz, para o funcionamento celular. Isso é maravilhoso. Isso agora, é perfeito. aí as pessoas vêm e falam assim, porque agora eu vi que isso. Sim, Isso, exatamente. É isso. Que já existia, já acontecia, sempre aconteceu. Eu acho que Então, com essa os visão- procedimentos minimamente invasivos, a gente ficou por muito tempo trabalhando a estrutura, né? Então, a gente Sim. foi muito para o periósteo, a gente foi muito para ou acima do músculo ou abaixo do músculo e passa pelo subcutâneo, aqui aprofunda. A gente ficou conversando muito essas conversas e pouco falando de epiderme, derme e hipoderme. E aí a gente agora foi convidado a conversar de novo sobre essa galerinha, que, em tese, deveria ser o objetivo Sim, principal sim. de uma dermatologia estética, de uma medicina estética, de uma cosmetria. Não que remodelar uma eminência mamalar, revolumizar um mento, não seja também buscar importante. pela harmonia Sim. e pela beleza plástica daquela face. Mas começar a compreender que, uma vez volumizada aquela convexidade, também não fica bacana se o que envelopa ela não está tão Tá bonito amassada, assim. né? Está amassado, está craquelado. Então, eu acho que é isso, assim. O meu olhar para a dermatologia regenerativa, então, nesse contexto aí, sobretudo do PDRN, dos exossomos e desses ácidos hialurônicos puros, como eles vêm se definindo. É um olhar, assim, respeitoso, mas eu, de novo, coloco dessa maneira, assim, muito eu, Leonardo, uma posição minha, assim, é um futuro que já se apresenta, mas eu ainda estou mais observando do que já sendo um super... Entusiasta. Não, vejo com otimismo, Sim. mas não estou ainda super modificado nas minhas condutas por causa da dermatologia regenerativa. Sim. Legal. Eu ainda acho que uma toxina muito bem feita exige muito conhecimento. Eu ainda acho que um bom peeling bem indicado entrega muito para você. Um bioestimulador injetável de colágeno ainda tem um grande papel, inclusive regenerativo. Sim, pois é. Então, é meio isso, assim. Eu não menosprezo, não.
Tanto que algumas coisas eu eu já acho que é absorvo. importante falar isso, né? Não, Eles de têm forma o seu alguma. papel, é complementar. É complementar. Sim, Aliás, eu acho que esse é um barato da cosmetria, né? As coisas vêm quase sempre para não invalidar uma pretérita, né? Ela vem como um complemento, assim. Esse olhar eu acho que é muito legal e eu acho que é isso que faz a cosmetria ser tão sedutora, né? Porque a gente está sempre aprendendo algo novo cada vez mais que difícil. não invalida o outro, mas complementa. Então, é um dispositivo novo, é uma ferramenta nova. E como é que tá, assim, você sendo professor, pai, marido, youtuber, você tem conseguido tá agora com a sua Como clínica? é que tá o que? O tamanho da olheira? Você tem conseguido frequentar congressos? Como é que você se atualiza hoje, assim? Qual foi... Congressos Qual foi o último que você foi? Congressos são, para mim, assim, uma arma bem importante para atualizar. Então, no ano passado, eu conheci um congresso que, para mim, virou assim o meu congresso. Jura? Até que eu conheça algum outro que possivelmente ocupe esse lugar. Uma colega de faculdade fez UF, se formou comigo lá em 2004, a gente tem 20 anos de formado já. Ela me falou muito bem do Marcel Vinícius, que eu já conhecia, porque ele é speaker de uma indústria importante. E eu havia o conhecido porque eu compro boa parte do material dessa empresa numa masterclass no centro de treinamento da Bruna Bravo, no Rio. E me encantei, assim, pelo que eu já conhecia digitalmente dele e quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. A maneira como ele injeta, eu acho que a gente que faz é muito... A gente olha para a mão do outro, né? Com muita inspiração, né? O Marcel ocupou um pouco esse lugar na minha cabeça. Até que, no ano passado, por intermédio dessa minha colega, ela me falou tanto para ir no tal do Evolution, que é um congresso muito desenvolvido, muito elaborado pelo próprio Marcel, muito embora ele chame várias pessoas também. E aí, me chamou muita atenção, porque 15 dias depois eu tinha um daqueles grandes congressos famosos que vem de fora, na nossa versão brasileira. Que eu vou daqui a pouquinho. Tá chegando. Olha, eu vou te dizer, assim, vou falar uma coisa chata, mas que me incomodou pelo barulho comercial que ele fazia. E tudo bem, porque a proposta dele é essa, então, tanto que, assim, esse ano eu não vou por uma questão de agenda, mas é um congresso que eu continuo colocando na minha cabeça como sendo um para ir. Mas o do Marcel fez com que eu focasse mais chato mesmo no que é um congresso para mim. Legal. Cada palestrante que sobe tem um compromisso dado por ele de disponibilizar o QR Code, tem que ter no mínimo 30 fontes para que a sua palestra tenha sido conduzida. Então, assim, o que é entregue no congresso tem muita qualidade. E aí depois ele abriu uma mentoria. E aí hoje eu sou um mentorado dele. Então a gente está mais afinado na maneira como pensa. Ele é um dos caras que de maneira mais importante, representam o Maurício de Maio no Brasil. Então, assim, ele é um mentorado do Maurício de Maio, eu sou um mentorado dele, então, assim, eu fico me sentindo fazendo parte dessa... Eu e uma galera, né? Sim. Mas eu fico me fazendo parte um pouco dessa escadinha, que era uma escadinha que eu queria subir. Legal. Essa é uma escada que eu acho interessante para mim. Porque eu ainda acredito muito nos MD Codes, eu ainda acredito muito em ácido hialurônico, eu acho que essa maneira demonizada que estão colocando o ácido hialurônico é equivocada. Mas assim, tá? Esse é um congresso que, como tudo na vida tem prós e contras, ele me colocou 15 dias depois, que aí eu voltei para São Paulo 15 dias depois para esse grandalhão, super importantão. Comparar. E aí eu vi que o importantão tinha uns barulhos, assim, que eu ficava, gente, que palestra foi essa? Que não me acrescentou nada. Essa palestra foi para vender. Foi para vender esse produto. E tá tudo certo. É importante que alguém venda o produto para chegar na gente, para a gente também conhecer e comprar. Mas quando você me pergunta de atualização, hoje é o congresso. Eu acabo tendo que estudar muita coisa para ficar refazendo as aulas, né? Porque, como professor da pós, eu sempre revejo a aula para ver se tem alguma coisa para ser inserido. Mas o congresso hoje talvez seja o lugar onde eu me vejo mais me atualizando, assim. Sim. Legal. E aí essa cautela de qual é esse congresso. Sim.
E, Léo, o nosso papo tá quase acabando. Ah, que Poxa. pena. E eu queria perguntar para você, se você pudesse dar um recado para os médicos que estão se formando ou que sonham com a carreira de médico, o que você falaria assim para eles? Eu falaria para não desanimarem, embora as estatísticas não sejam muito favoráveis, por conta exatamente desse quantitativo muito grande. Eu diria para serem mais colegas e amigos uns dos por outros. favor, gente. Eu acho que a gente está se degladiando pra caramba, sem a menor necessidade disso. Eu sempre falei isso na sala de aula, né, Thay? Sim. E repito sempre, o sol brilha para todos, sobretudo para quem estuda. Eu sempre falei essa frase, porque eu acho, sim, que não é um problema que eu esteja numa sala comercial com mais 5 médicos no meu andar. Porque às vezes isso acontece com as pessoas. Se aqueles 5 caras estudam direitinho ou estudaram direitinho, vai ter paciente para todos eles. A gente tem 220 milhões de pessoas, pelo menos é o número que eu conheço até então, no nosso país. A gente sabe que a cosmiatria não é acessível para toda essa massa populacional, mas na medida em que as coisas forem sendo resolvidas no nosso país, a gente espera que sim, e o acesso vai sendo democratizado, vai sendo universalizado, mais pacientes possivelmente serão pacientes da cosmiatria. E pronto, tá lá os 5 médicos no mesmo andar atendendo cada um a sua clientela. Então, tem sol para brilhar para todo mundo. E estudar. E entender que medicina, para ter esses pacientes, está pautada em estudo. Para ter uma ilha. Para ter uma ilha, ou pelo menos uma plaquinha de 100 mil, 100 que mil, equivale a muito uma legal. ilha Isso aí. na cabecinha dos 10 anos. Você tem que estudar. Tem que gostar de estudar. Então, assim, fez medicina, achando que terminou, está pronto. Sinto te informar, você está na carreira errada. Agora, se você entende que você vai envelhecer e morrer estudando, estudando buscando cursos, buscando o Instituto Hoffman, buscando cursos extensivos, workshops, atualizações. Estudando é isso. Estudando, às vezes, é estudando de uma maneira prazerosa. Às vezes, um sábado imersivo foi um sábado de estudo. Que a gente faz uma imagem muito pejorativa do enfiar a cara no livro, perder todos os eventos sociais. Não, às vezes estudar é estudar de uma maneira gostosa, com mais 15 ou 20 colegas, num curso de um final de semana imersivão, mas que foi um baita de um estudo. Isso é estudar. E isso é para sempre. Então, acho que a mensagem que eu daria, assim, não é porque eu estou na frente de vocês, não é porque eu sei que tem um instituto, mas é porque realmente eu acredito que não tem outro caminho. O sucesso na medicina, especificamente, mas acho que nas categorias de saúde, perpassa necessariamente pelo estudo. Você está lidando com o meu patrimônio mais caro. Eu estou entregando para você a minha saúde. Eu estou em forma de ruga, em forma de sulco, em forma de cicatriz, mas é a minha saúde que eu estou te entregando. Então, assim, estudar para você lidar com esse meu patrimônio mais caro. Mas ânimo e firmes e fortes, porque juntos a gente fica muito mais forte, se degladiando, não. Não dá. É. Exatamente. Acabou. Acabou. Ah, gente, foi um prazer. Eu adorei. Gente, Muito obrigado. muito bom. Foi muito legal. A gente falou muito no podcast que a gente gravou antes, também disso, da importância do estudo. E eu Que fico bom. muito feliz de ouvir isso, porque é Que muito bom. o que a gente pensa. É. Inclusive a crítica dos congressos também, que a gente também tem essa Sim. ideia. Que bom. Então, que esperamos te rever. bom. Vai ser um prazer. Pra gente falar um pouquinho mais dessa vida de youtuber aí, de repente. Vai ser um prazer. Tomara que vocês sejam um pé quente, que estava me faltando. E a Pra gente chegar no- bata aí não isso sei quantos mais seguidores, viu? Ai, Vir com a plaquinha de 200, né? Vai que eu Falta trago pouco. a plaquinha na próxima, né? Muito Não, obrigada, mas foi um prazer, professor. pessoal. Foi um Eu prazer. agradeço demais, tá? E muito Obrigada obrigado por aceitar pelo o convite, Dani. Um convite. prazer grande, viu? E sucesso. Prazer foi meu. Esse foi mais um podcast em off. Conversas on. Com um jeitinho de off.